Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga, um abraço especial para as cidades de Mariana, de Dom Silvério, Alvinópolis e Ponte Nova. Quero aqui hoje apresentar para vocês nosso conterrâneo, ex-deputado federal, aliás, vamos começar, ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Ronaldo Vasconcelos, que hoje estará conosco aqui no Espaço Aberto. Pela segunda vez, prazer, Ronaldo, você ter recebido o nosso convite. O prazer é meu, prazer estar aqui com você, trocar as ideias, as informações, tanto na área de meio ambiente, quanto na área de política, e um prazeraço estar aqui em Ponte Nova, que é a minha terra natal. Eu falo sempre isso, às vezes até em tom de brincadeira, eu falo, não, porque lá em Ponte Nova, aí a pessoa, por que você falou de Ponte Nova? Porque eu sou de lá, e sempre encontro com alguém de Ponte Nova nos lugares onde eu faço minhas palestras. Sempre tem gente de Ponte Nova. Ronaldo, como é que tá a vida, Ronaldo? Vamos falar um pouquinho aí, antes de começar, o que você está pretendendo? Eu estou muito satisfeito com a minha vida pessoal, com a vida familiar, 3 filhos, 3 netos, meus irmãos, 9 irmãos, nós somos 9 irmãos, todos vivos até hoje, vivas também. E uma coisa interessante, Welles, nós somos filhos de Catolino Novaes e de Irene Vasconcelos Novaes. Todos 9 irmãos nossos nasceram aqui em Ponte Nova. Desde a Cristina, que é, como eu costumo brincar, a menos jovem, né, para não falar outra coisa, quanto a Débora, que nasceu no dia 1º de abril de 1959, e hoje então já não está tão jovem assim, mas todos 9 nascemos aqui em Ponte Nova. Sabe? Todos radicados em Belo Horizonte, Ronaldo? Não, a Débora mora no Rio de Janeiro, porque ela é casada com o Paulo Renato, eles moram no Rio de Janeiro. Os outros 8 nós moramos todos em Belo Horizonte. De vez em quando eles me perguntam aí pelas ruas, pelo Aloysio Vasconcelos, que ultimamente estava na CEMIG Telecom. O Aloysio é do PMDB, historicamente, tem lá toda uma história no PMDB. Ele foi presidente durante muito tempo da chamada CEMIG Telecomunicações, que chama-se CEMIG Telecom. Mas com essa briga de PMDB e PT, que já começou o ano passado, né? Ele foi procurado porque o governo tomou a decisão de privatizar a CEMIG Telecom. Já nessa briguinha PT, PMDB já começando, em novembro do ano passado ele se afastou da empresa, até por não concordar com essa privatização. Então vamos lá, vamos começar a falar de política, que é o que o Ronaldo gosta, que eu gosto também, além do meio ambiente também, que a gente vai falar no programa. Ronaldo, você estava afiliado à rede, ultimamente, mas já teve uma passagem também pelo PTB, no qual, na época, você foi eleito deputado federal. Essa volta ao PTB significa o quê, Ronaldo? Significa que os partidos políticos no Brasil, de uma maneira geral, não valem nada ou valem muito pouco, né? Há pouco tempo atrás, uma das pessoas que eu respeito, que é candidato à presidência da República, né, e que eu conheço relativamente, porque ele foi senador quando eu fui deputado federal, é Álvaro Dias. Ele foi dar uma entrevista, para a Folha, e fizeram essa mesma pergunta para ele, como é o meu caso também, não tem nenhum constrangimento para dizer isso. Passei por alguns partidos onde me sentia bem e eu ficava, não sentia bem, saía, e naquela época era permitido fazer isso, né? Então, eu fui do PTB durante muito tempo, cheguei à vice-prefeitura de Belo Horizonte pelo PTB. Eu gosto muito de política. Acho que política é a solução para organizar a sociedade. A política é importante para você realizar as coisas para o bem comum. A política eleva a alma humana. A política te realiza, né? A política, Wesley Moreira, existe desde 5.000 antes de Cristo, lá na antiga Grécia. Eu já fui a Atenas, fiquei lá durante uma semana, só fazendo pesquisa, e vendo Platão, e vendo Aristóteles, e correndo atrás, só para entender um pouco da política lá na origem. Né? Então a política sempre existiu e sempre vai existir. Sócrates também, né? Que eu falei da Grécia. Bom, aí as pessoas falam, mas a política não vale nada. A política vale muito. Quem não vale são os políticos. E também quem não vale muita coisa atualmente no Brasil são os denominados partidos políticos, de uma maneira geral. No PTB eu tenho uma amizade boa com o atual presidente estadual, que é o deputado Dilson Mello, de Varginha. Ex-prefeito também. Ex-prefeito de Varginha, para quem mexe com futebol, é o famoso Melão. Melão, Estado Melão. Dilson Mello, ele que construiu quando foi prefeito de Varginha. Bom, então me dou muito bem com ele, tive uma passagem muito boa pelo PTB, e me dou bem também com Elaine Matosinhos, que é a presidente do PTB do município de Belo Horizonte. Delegada.
delegada de polícia, delegada geral de polícia, foi a delegada da primeira delegacia de crime da mulher, né, tem uma história toda, foi vereador algumas vezes e deputado estadual, pelo menos por um mandato. Então, pela minha amizade com o Dilson Mello, pela minha amizade com Elane Matosinhos, uma maneira de fazer política, agora quero já deixar muito claro, não sou candidato a deputado estadual, não sou candidato a deputado federal, acho que a minha vez já passou nessa questão política, costumo dizer, um pouco falando sério, um pouco brincando, dizendo que meus eleitores, meus cabos eleitorais principais, os prefeitos, inclusive muitos aqui da região, né, muitos estão envelhecidos, não votam mais, porque tem aquele negócio de 70 anos, é obrigado a votar, mas o sujeito faz 60 e pouco anos, ele não tem mais vontade, às vezes, de votar por essa coisa complicada que está aí. Ou então, partindo dessa para uma outra vida. Então, é muito complicado. Então, eu não sou candidato a deputado estadual, não sou candidato a deputado federal, mas quero ajudar o PTB a eleger deputados estaduais e deputados federais. Qual que é a grande marca dessa campanha, que muitas pessoas ainda não se perceberam disso? É quem vai eleger deputado federal. Dessa agora, nas eleições, vão eleger 2 senadores. Não tem muita importância para os partidos políticos. Quem tem importância? Deputado federal. Os partidos vão investir nos candidatos e nas candidatas a deputado federal. Por quê? Por quê? Porque o deputado federal equivale para o fundo partidário. O deputado federal equivale para o tempo, o chamado tempo livre, o tempo livre de despesa, do horário gratuito de televisão. Televisão e rádio. Então, muitos partidos vão dedicar única e exclusivamente à candidatura de deputados federais. E mais nessa eleição. A cláusula de barreira está valendo, cada partido tem que ter pelo menos 1,5% dos votos válidos para deputado federal. Então, como se diz a amora, né? A cereja do bolo nessa eleição, candidatura a deputado federal de todos os partidos. Os partidos estavam até pouco tempo atrás disputando, chamando candidatos aqui, candidatas ali, candidaturas femininas, importantíssimo nessa eleição, porque a lei é muito clara e avançou nesse sentido. Se não tiver candidatura feminina, não pode ter candidatura masculina, entendeu? E não pode também ser candidatura feminina só para marcar espaço, porque depois vai prestar conta para o Ministério Público Eleitoral, entendeu? Então, nesse aspecto, sendo pequenos avanços, mas nós tivemos avanços. Então, eu fui para o PTB tem hoje 5 deputados estaduais, não tem nenhum deputado federal por Minas Gerais, volto a repetir, por Minas Gerais, nenhum. Deputado federal nenhum. No Brasil inteiro o PTB tem 15 deputados federais, nenhum de Minas, tá certo? E qual que é o plano do PTB que eu conversei com o Dilson Mello, eu quero ajudá-lo, né? É eleger 6 estaduais, onde hoje tem 5, e eleger 3 federais em Minas, onde hoje não tem nenhum. É um desafio grande, fizeram chapa. Tem chapa de deputado estadual, tem chapa de deputado federal. Já tem hoje 5 deputados estaduais, todos com condição de ganhar a eleição. E um que é de Uberlândia é candidato a deputado federal e pode ser que ganhe a eleição. É o Atier, Felipe Atier, deputado lá da região do Triângulo, muito bem conhecido aqui. Ronaldo, vamos lá. Esse prazo que foi muito encurtado das eleições vai beneficiar mais o novo ou que tem mandato? Quem tem mandato, quem já é conhecido, que já sabe fazer, que tem estrutura, que tem dinheiro, né? As pessoas falam assim, mas agora não vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro, muita gente tem dinheiro próprio, outros vão ser ajudados, outros vão saber fazer, né? Então, quem tem nome, quem tem mandato, o que eu quero dizer com isso? A renovação que muita gente fala assim, vai ter uma grande renovação. Vai ter uma boa renovação, talvez um pouco maior do que a renovação histórica, de 40 e poucos %, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal, mas não vai ser uma grande renovação, porque não tem jeito de ter. Quem vai ter? Um deputado hoje, o Wesley Moreira, tem 15, 20 assessores. Um dos assessores é filho do prefeito de tal cidade, o outro assessor é filho de prefeito de outra tal cidade. E quem tem voto? São os prefeitos. São os prefeitos. Então, vai haver uma renovação considerável, mas não uma renovação tão grande. Tempo de campanha, que é muito positivo isso, muito curto. Tiro curto, 45 dias. Quem tem nome,
E não tem problema também de segunda Denúncias, instância, denúncia, né? Tem alguma possibilidade mais concreta de eleição. Você acredita que os deputados federais, que você acabou de falar, de mandato, tem mais chance? Será que vai ser igual da última eleição? Vai disparar? Vai ter deputado que vai ter 300 mil votos no estado? Igual teve da última, Ronaldo? É muito difícil repetir essa votação, mas muitos deputados vão ter muitos votos ainda acima, por exemplo, 100 mil, 120, 150 mil votos. Tá? Alguns deputados. Deputado para disparar com a eleição passada de 300 mil votos, não, porque a eleição agora ela ficou um pouco mais igual, ou um pouco menos desigual, vamos falar a verdade. É né? verdade. Né? Ronaldo, o sujeito tinha nome, tinha estrutura, ainda tinha toda a estrutura partidária, né? Um determinado partido, um partido grande. Vai para 200 mil votos, 300 mil votos. Né? Esse retorno seu ao PTB significa algum cargo dentro do diretório estadual? Ainda não, nem estou precisando disso, nem estou querendo isso. Wesley, eu quero deixar muito claro ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, cada pessoa gosta de uma coisa na vida. Né? Eu gosto da atividade política, acredito na atividade política, passei por ela por 35 anos, não tem um processo, nem administrativo. Nada. Zero. E olha, não fui anjo, nem querubim, nem serafim. Dava minhas caneladas também de vez em quando. Porque se você for muito bonzinho na atividade política, toma fé. Você não aprova nem título de cidadão honorário para Jesus Cristo, entendeu? Sabe? Então você tem que dar suas cotoveladas, tem que dar suas braçadas, sabe? E muita coisa antigamente era permitido que hoje não é mais, né? Por exemplo, você podia dar jogo de camisa, podia dar camisa, podia dar boné. Eu sempre fiz essas coisas. Hoje seria errado. Mas naquela época não era. Todo mundo fazia isso claramente, né? E podia fazer. Você lançava uma nota fiscal que você comprou um jogo de camisa e deu um jogo de camisa. Era uma maneira também de você cooptar, né? E nisso aí tem muitos casos engraçados de bola que você dá, que a bola vai, o back senta o pé na bola, a bola sobe e estoura. nós vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho com o nosso querido Ronaldo Vasconcelos. Até já. Poxa, quando tem coisa boa no programa e passa rapidinho. Recebendo hoje, mais uma vez, o nosso programa Espaço Aberto. Deveria ser com mais frequência, né? Mas tem vindo muito pouco a Ponte Nova, sua terra natal, devido aos seus atributos também na capital mineira. Ronaldo Vasconcelos é o nosso convidado de hoje. Ronaldo, me lembro muito bem daquela campanha sua, que você obteve em Ponte Nova quase 8 mil votos. Mais de 8 mil votos, foi em 98, você me ajudou, percorrer muitas ruas. Nós campanha memorável. Trouxemos verbas para serem executadas muitas ruas aqui em Ponte Nova, asfalto, né? Não, foi uma campanha que eu mais adorei de trabalhar nela. É engraçado, as pessoas falam assim, aquele deputado nunca fez nada para Ponte Nova. Não é só eu, não é só eu, Felipe Neri Domingos Lana fez, no passado também, doutor Cristiano, tá certo? Isso aí tem a gente lembrar. Na legislatura de 87 a 90, Ponte Nova tinha 3 deputados estaduais nascidos aqui e compromissados com aqui. Felipe Neri, Domingos Lana e Ronaldo Vasconcelos. Tinha um quarto, Reinaldo. E o Reinaldo também, que já tinha sido muito eleito do futebol, também estava lá com a gente, é verdade, bem lembrado. E, aliás, um grande pessoa, um grande jogador de futebol, um craque, né? Só jogou no time errado. Só jogou no time errado para você. E tinha o Luiz Vasconcelos, meu irmão do Federal, tá certo? Bola para frente. E aí você vê muito tempo que você chega na Assembleia Legislativa de Minas e não tem ninguém para levantar a voz falando de Ponte Nova. Por que aconteceu com a Ponte Nova, Ronaldo? Alguma desagregação entre as lideranças políticas aqui, as pessoas que militam com a classe política. Mas antes havia eram todos agregados? Isso também é questão de safra de político, como tem safra de jogador de futebol, qualquer coisa assim, né? Essa coincidência de 87 a 90, e todos nós, até boas pessoas lembrarem disso, todos nós fomos constituintes mineiros. E o Aloysio foi constituinte federal, porque em 88 ele era deputado federal. Tá certo? E
olha a coincidência do destino. Quem era o assessor, chefe técnico da Assembleia Legislativa de Minas naquela época? Antônio Augusto Júnior Anastasia, que depois veio a ser governador do estado de Minas Gerais. Uma grande figura do ponto de vista técnico, do saber jurídico, ajudou muito na Constituição Mineira de 89, que foi o que nós participamos, e não era uma liderança política, e hoje o PSDB, seu partido, né, que é um partido importante, a gente sabe disso, mas sem nenhuma outra liderança, procura Anastasia dizendo, olha, você é a nossa tábua de salvação. Ou é você ou o PSDB vai ficar numa situação muito ruim em Minas Gerais. O Anastasia aceita o desafio, é candidato a governador de Minas, ou pré-candidato, e deve ter o apoio do partido onde eu estou filiado agora, que é o PTB. Você vê como é que as questões acontecem, vão encaixando em pouco tempo, né? Sim. Essa coisa toda aconteceu. Ô, Ronaldo, uma coisa que uma pessoa me parou na rua e me perguntou, Wesley, mas se o ex-governador for candidato e ganhar e perder as eleições, ele volta ao Senado ou não? Ele Ronaldo? não sai do Senado, se ele quiser, ele apenas licencia do Senado. É o que a gente fala no linguajar político. Essa eleição para ele é de graça do ponto de vista de mandato. Eletivo, tá certo? Que ele deve ter muito ainda como senador, ele tem mais 4 anos pela frente, está sendo um bom senador, enfrentou problemas difíceis, polêmicos lá no Senado. Olha, tem uma competência jurídica, tem uma competência de conhecimento muito grande, o Antônio Augusto Anastasia. Ronaldo, ainda com relação ao Estado de Minas Gerais, o que aconteceu no contexto geral? Hoje a gente vê aí o governo pagando parceladamente o funcionalismo. Tem dívida do passado, Ronaldo? E como é que você está vendo essa confusão política que está instalada em Minas? Estão querendo afastar o governador, estão querendo montar uma CPI, ou já montaram contra ele. Como é que você vê o atual momento da política mineira? Vamos dizer, eu conheço relativamente bem o Pimentel, porque eu fui seu vice de... Tive o prazer de conhecer ele com você. Em 2004, nós candidatamos, foi uma junção partidária do PT, partido dele, com o PTB, que era o meu partido da época. Foi uma questão circunstancial, porque ele estava isolado. Eu pretendia ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, não consegui e vi que estava ficando difícil, Wesley. Não tem que esconder, gente. Tinha aqui um palácio municipal, Avenida Afonso Pena 1212, muito forte. Fortíssimo. O PT fortíssimo em Belo Horizonte. Tinha outro Palácio da Liberdade, fortíssimo, comandado pelo Aécio Neves na época, tá certo? Eu falei, como é que eu vou ficar entre esses dois? Vou sumir, não vou aparecer nada, vou ter que vender o apartamento que eu tenho, o único apartamento, gastar um dinheirinho para fazer uma campanha miserável. Aí, Pimentel e eu nos unimos pela dor. Ele estava isolado e eu estava sem espaço, porque a eleição naquela época figurava-se como se fosse uma eleição de 5 ou 6. Então ia dar para eu disputar, eu podia ficar em terceiro lugar, em segundo lugar, em quarto lugar, qualquer coisa assim, pelo momento que eu estava atravessando, bem na política de Belo Horizonte. Podia até não ficar nos 2 primeiros lugares, que era normal. Mas o Aécio julgou bem do ponto de vista dele, foi articulando as outras candidaturas e levou todo mundo para o colo do João Leite na época, da colo dele ou do João Leite, que era o candidato dele em 2004. Pimentel ficou sozinho, aí fez acordo conosco, nós ganhamos a eleição. Pimentel é uma figura inteligente, é uma figura preparada, é uma figura que conhecia muito a prefeitura de Belo Horizonte, porque eu estou falando de fins de 2004, ele estava lá, desde 1993, quando eu fui secretário da Fazenda com Patrus Ananias. Então, eu sou muito bom de datas, não tem nenhuma confusão nisso aí. Então, o Pimentel sabia, por exemplo, quem que era o porteiro do Jardim Zoológico de Belo Horizonte. Lógico que eu estou exagerando. Não. Conhecia toda a estrutura. E a gente tem que falar a verdade. Aproveitou o governo da Dilma em Brasília e do Lula em Brasília, buscou muito dinheiro em Brasília e trouxe muito dinheiro e aplicou o dinheiro. Foi um grande prefeito de Belo Horizonte. Quando candidata e ganha as eleições de 2014, muito por causa de erros do PSDB, que estava dividido em 4 ou 5 lideranças, cada uma puxando a sardinha para si, e não pensando no Pimenta da Veiga, que ficou isolado pelos companheiros do PSDB, o que facilitou a eleição do Pimentel. Pimentel, volto a repetir, as qualidades que ele tem de inteligência, de preparo, de bom de vídeo, qualquer coisa assim. Mas ele não conhecia direito Minas Gerais.
Minas são 853 municípios, né? E ele estava fazendo um trabalho muito bom, fez um trabalho muito bom em Belo Horizonte. Bom, aonde que eu acho que ele errou? Quando ele assumiu o governo, em janeiro de 2015, né? Isso é um erro dele. Tinha dívida, muita dívida do passado. Só que ali, Wesley, ele tinha que ter dado feito economia forte durante algum tempo, no começo do governo. Essas mudanças fortes que o governo precisa fazer, tem que fazer logo no começo, para depois ir melhorando o governo durante o tempo. Aí eu acho que ele errou na questão da gestão. Ele não fez os cortes financeiros que tinha que ter feito lá no começo do governo. Então agora ele está com esse processo. O processo da Assembleia é um processo que tem um conteúdo político muito forte, qualquer coisa assim. Ele vai ter algum trabalho, vai ter algum dissabor, vai ter algum constrangimento, mas não passa. Necessário 2/3 de 57 para votar a favor, 52 votos, é o contrário. É mais fácil ele ter 52 votos a favor, eu penso nisso, do que 52 contra. Eu faço uma análise, sabe, muito isenta naquilo das informações que eu tenho. Nem sempre sou perfeito nas minhas análises, mas isso vai dar trabalho, vai dar constrangimento, mas não pega o governador Pimentel. PTB municipal em Ponte Nova, Vale do Piranga, como é que ele vai ficar agora, Ronaldo? Olha, eu estive no PTB, ainda não entrei assim muito para valer no partido, quero ajudar muito na eleição dos deputados estaduais, dos deputados federais, quero ajudar muito, aquilo que eu tenho prazer também de fazer na atividade política, que é a questão do meio ambiente. Você é craque nisso. Obrigado. Vamos inaugurar lá dia 11 de junho, uma segunda-feira, o PTB ambiental do Estado de Minas Gerais, tá certo? Esse aí eu vou ser coordenador do evento, qualquer coisa assim. Vamos discutir o Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais, tá certo? Bom, e aí a coisa que eu gosto muito. Eu logo procurei saber quem era, por exemplo, o presidente do PTB aqui em Ponte Nova. Ex-prefeito Joãozinho de Carvalho, já fiz um contato rápido com ele, e ele me disse que não tem interesse em participar, de ficar na frente do PTB aqui em Ponte Nova, que ele não quer se dedicar a isso. Tá? Então eu vou conversar com ele, vou conversar com outras lideranças e vou organizar o PTB em Ponte Nova, ajudar a organizar, desculpa, prefiro falar assim, já pensando na ajuda das eleições de 2018, mas já pensando também em 2020. Né? O PTB vai passar a ter cara própria aqui em Ponte Nova, mas conversar com essas lideranças primeiro, inclusive com o ex-prefeito Joãozinho Carvalho, que não tem interesse em comando, que não tem interesse... Né? Certa época saiu num jornal de BH, eu acho que eu cheguei até a comentar isso com você, que você poderia retornar a Ponte Nova como prefeito da sua cidade. Tem vontade não, Ronaldo? Não, eu já estou com 68 anos. É novo. Muita disposição, muito ânimo, tá certo? Mas essa é uma questão que eu não passo. O prefeito de uma cidade de porte médio, a Ponte Nova, de cidade pequena, sofre muito. Prefeito de Belo Horizonte, Calil, está sofrendo para tudo enquanto é lá todo dia um problema, todo dia uma dificuldade. Até porque, Wesley Moreira, telespectadores da TV Educar, hoje a vida pública cobra muito do seu titular. E não cobra só hoje. Demasiadamente. Cobra depois. Também. Depois, Wesley Moreira, o que acontece? Acabou o mandato. A fatura vem alta. A fatura vem alta do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público Estadual. Sim. E essa hora, o gestor que teve algum problema, que não é o meu caso, eu não tenho nenhum processo administrativo na área governamental, tá certo? De nenhuma, zero. Mas aí vem a cobrança. E aí o que acontece? A pessoa, o gestor público, por melhor que tenha sido, ele vai ter que prestar contas com os próprios recursos. E às vezes as coisas bobas, por exemplo, eu sei de alguns casos, o Tribunal de Contas criou caso com o gestor público porque tinha prestado uma cópia xerox de uma nota fiscal e não tinha assinado no verso, qualquer coisa. Um almoço que o DR fez em algum lugar lá, ficou em 60, 70 reais, mas não, só tem que vir aqui, tem que assinar nas costas, para dizer que a nota é certa, qualquer coisa assim. Fora casos maiores, né, de complicações que as pessoas sempre têm. Então, para ser gestor público hoje tem que ter muito cuidado, muita firmeza e entender que as coisas mudaram, aí mudaram para o bem.
Mas aí então você pretende organizar o PTB Municipal de Ponte Nova sim. E fazer com que ele apareça nas próximas eleições. Eleições de 2020, aí eu disputando prefeito, ou vice-prefeito, ou vereadores. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, ter paciência para fazer. Fiz diversas vezes nos partidos que eu passei, fiz isso no Partido Liberal, que agora é o Partido da República, né? Fiz isso no Partido Verde, né? Fiz isso no PMDB, de outrora, fui secretário-geral lá. São coisas que você tem mais aptidão ou menos aptidão para fazer. Essa é uma questão que eu gosto de fazer. Vamos para mais um faturamento e na sequência continua o bate-papo com Ronaldo Vasconcelos. Até já. Bom, de volta com o programa Espaço Aberto, desta segunda-feira, recebendo Ronaldo Vasconcelos, ex-deputado federal, estadual, vereador e o mais importante, de Ponte Nova. Ronaldo, nós estávamos conversando aqui fora do ar e eu me lembrei daquela nomeação sua ao Ministério do Turismo quando o presidente Lula, no seu primeiro mandato? No seu primeiro mandato. E o Zé Alencar, que era do seu partido, era o vice-presidente da República. O que aconteceu ali, Ronaldo? Estava dado como certo, inclusive pela Rede Globo. Eu quero aproveitar temos um livro aí. O livro aqui que eu escrevi, foi lançado há um ano atrás, que tem que ver com a questão do ambiente, de meio ambiente, mas a questão de uma maneira leve e com os chamados as articulações, como é que as coisas funcionam, como é que os bastidores da política. Então é um livro leve, quem gostar de meio ambiente, quem gostar de política, Ronaldo Vasconcelos, por uma justa causa, um olhar do Parlamento sobre os temas ambientais. Está aqui. Nesse livro eu conto esse episódio, sabe, Wesley? Na verdade, trouxe aqui um para você de presente. Obrigado. Vou deixar mais um para você sortear aí no seu programa, tá certo? Sim. Bom, o que aconteceu? Eu já era deputado em segundo mandato, tive uma boa votação, inclusive Ponte Nova me ajudou também na eleição, e participava do PL, Partido Liberal, para onde tinha migrado o José Alencar, que era senador na época, e candidato a vice, escolhido pelo Lula. Né? E na hora da composição combinou-se que nós íamos ficar com turismo, porque eu trabalhava muito no parlamento com meio ambiente, com turismo, com meio ambiente. As pessoas precisam distinguir o que é parlamentar, o que é político. Muita gente vai para Brasília só para fazer política. Eu, equivocadamente do ponto de vista de resultado eleitoral, mas consciente do ponto de vista pessoal, de satisfação, trabalhei muito com turismo e com meio ambiente enquanto deputado federal. Ficou-se combinado que o PL, Partido Liberal da época, onde eu era o presidente de Minas Gerais, que quem filiou o Zé Alencar fui eu, enquanto presidente. Olha. É lógico que com a orientação federal, não sou doido, tá certo? Sim. Bom, e aí o PL ia ficar com o Ministério do Turismo, estava certo que era eu, já reunião da bancada, já tinha acertado, essas coisas todas. Só que não houve, assim, como a gente costuma dizer, nenhum tipo de perseguição, um termo mais forte, desculpe telespectador, desculpe telespectadora, não houve sacanagem política, houve acomodação partidária. O PCdoB, que não queria o Ministério do Esporte, resolveu aceitar, mesmo sendo partido essencialmente político, partido essencialmente da área social, Partido Comunista do Brasil, resolveu aceitar o Ministério do Esporte. Quem ia ficar com o Ministério do Esporte era o então PTB. Julgaram o PTB para o Ministério do Turismo e julgaram o PL, que era o meu partido, para o Ministério do Transportes. Então não ia ser Ronaldo Vasconcelos, filho de Catulino, filho de Irene, nascido em Ponte Nova, que ia ser o todo-poderoso ministro do Transportes. Eu ia ser o ministro do Turismo. Né? E aí houve uma participação, na minha visão, equivocada do então vice-presidente José Alencar, que ficou entusiasmado com a dimensão do Ministério do Transporte. Foi nomeado um colega nosso, muito bom de política, muito corajoso, muito determinado, o deputado Anderson Adalto, tá certo? Mas que não entendia nada de Ministério de Transporte. Eu fui colega dele, o Anderson tem a formação na área de advocacia, era bacharel, deputado estadual comigo durante 12 anos. Wesley Moreira, como é que as coisas acontecem no Brasil? Nunca tinha feito um discurso para falar de asfalto, de usinada quente, de usinada isso ou aquilo. Houve uma acomodação e virou ministro do transporte, sem ser do ramo, sem entender nada do negócio, de um ministério gigantesco. Naquele dia eu percebi
que o governo Lula não ia ser um governo sério. Está escrito no livro para quem quiser conferir. Tá? Não em demérito ao Anderson Adalto, todas as qualificações, não para ser ministro dos transportes. Porque não era praia dele. Não é a praia dele. Não é a praia dele. Né? É igual me nomear, por exemplo, para ser ministro da área social ou ministro na área de seguridade. Não é minha praia, não estudei isso, não trabalhei com isso, não dediquei a isso, qualquer coisa nesse sentido. A coisa estava muito avançada, inclusive as lideranças todas na época já me chamavam de ministro baixinho. Nossa Senhora! Já estava tudo certo, apalavrado, a bancada fez reunião, a bancada do PL me apoiou. Não houve trairagem de ninguém, houve uma acomodação de partido com determinado ministério. Quando o PCdoB resolveu aceitar o Ministério do Esporte, que não tem nada a ver com a história do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, muito tradicional, mexeu com o esporte. Então, aí eu dancei. Ponte Nova deixou de ter ministro. Pois é, rapaz, nós pensamos na hora. Ponte Nova agora vai ter o seu ministro atuante. Uhum. Chegou a dar na Globo, no jornal principal da Globo. Chegou a dar na Globo, mostrou minha foto. Nós te ligamos na hora. Estava tudo certo, tudo apalavrado, mas não, volto a repetir, não houve trairagem de ninguém. Por falar nisso, quando eu cheguei agora de Belo Horizonte, quando você entra em Ponte Nova, né, na entrada de Ponte Nova, tem lá um anúncio, Ponte Nova, qualquer coisa aqui. Aquele anúncio foi feito com verba que eu arranjei enquanto deputado federal, uma verba pequena, um portal de turismo da época, uma verba pequena na época, e foi feita pelo prefeito de então, Taquinho Linhares. Né? Lá no Santo Antônio do Grama, verba sua também. Também Santo Antônio do portal de turismo, qualquer coisa assim. Né? Foi. E muita gente, o Wesley Moreira, fala, não, que o deputado nunca fez nada, Felipe Nery fez muito para Ponte Nova, Domingos Lana fez muito para Ponte Nova. Você também fez, Ronaldo Vasconcelos fez muito para Ponte Nova. Aloysio também fez, entendeu? É verdade. Parece que o pessoal quer ver a gente no meio da rua cavando buraco, assim, para falar que a gente está trabalhando, né? Ronaldo, qual vai ser a sua participação no que tange a Minas Gerais? Você falou que não é candidato a deputado federal. Eu não vou falar mas nada. É candidato a tocar a campanha do governo que você apoiar? A gente nunca deve dizer uma determinada coisa, colocar tempo nela, porque a coisa acontece. Você fala que vai ficar noivo, daqui a pouco chega a data de noivado, aí você fala que... chega, marca festa de aniversário, tem festa de aniversário, festa de filho, as coisas acontecem. Então, o que eu digo é o seguinte, eu não sou candidato a deputado estadual, não sou candidato a deputado federal, não digo mais nada, porque muita coisa pode acontecer, né? O meu papel dentro do PTB vai ser acertado com o Dilson Mello, com a pessoa com quem eu me dou bem, conheço bem, fui colega dele há alguns anos na Assembleia Legislativa, então a gente conhece bem as pessoas, né, e sabe com quem está lidando. Não tem um papel definido ainda, tem uma questão que já está clara, a da minha participação dentro da questão do meio ambiente, dentro do PTB, no PTB ambiental. Vamos ter essa reunião então lá dia 11 de junho, a coordenação já é minha, que eu estou coordenando, porque eu tenho muita amizade na área, tá certo? E vamos, em o PTB, caminhando efetivamente com a candidatura de Antônio Augusto Anastasia, eu devo participar da campanha na área aí de meio ambiente, de turismo e no aspecto político. Não me deu outra função, que eu não vou aceitar, entendeu? Sabe, não é minha praia, eu prefiro fazer aquilo que eu conheço um pouco, né? Outras funções que a gente vai ter, a gente não sabe ainda, né? E até porque também falta a oficialização do apoio do PTB à campanha da Anastasia, que ainda não aconteceu. Mas no lançamento da pré-campanha da Anastasia, dia 14, exatamente semana passada... 14. Né? 14. Foi lá no Hotel Atual. O Hotel Atual, lá em Contagem, estava muito concorrido, muita gente. O Dilson Mello, que é o nosso presidente, fez um discurso, né, já falando da candidatura, qualquer coisa assim. Eu acho que caminha bem. E eu queria aproveitar, e as pessoas dizem assim, não tem quem votar. Tem muita gente quem votar. Gente boa. Gente boa. Se você for, por exemplo, do PT ou da esquerda, né, tem o Pimentel para você votar nele, tá certo? Bom, se você pensar assim, outro, Márcio Lacerda, foi prefeito de Belo Horizonte, um homem do bem, um homem sério até demais para mexer com política, mas eu fui secretário dele. Wesley nunca me pediu uma coisinha minimamente equivocada, fui secretário dele, nomeado por ele, homem de bem, homem sério. Hein? Rodrigo Pacheco, sujeito competente, vocês disseram, grande candidato a prefeito de Belo Horizonte, ficou com cerca de 10%, né? Deputado federal, presidente da comissão mais importante que tem na Câmara dos Deputados, que
que é a Comissão de Constituição e Justiça, e o Antônio Augusto Anastasia. Então nós temos 4 bons candidatos em Minas Gerais. Precisa saber até se vão ficar ou se não vão ficar. Pela evolução aí, parece que o Lacerda já está compondo aí para alguma coisa. Essas coisas vão acontecer durante agora maio e junho. E para não ficar só nesse campo, você pega, por exemplo, outro candidato que é mais novo, vai ter dificuldade até do Partido Novo, tá certo? É o Romeu Zema, que é um grande empresário, um empresário vitorioso lá de Araxá, entendeu? Então, depende do espectro político onde você se encaixa. Para quem não conhece, o Zema é proprietário dessa rede Zema de combustíveis e também de loja de eletrodomésticos, que inclusive tem em Ponte Nova. Eu sei de uma, por exemplo, Zema, um posto de combustível que fica na cidade de Tabirito, onde eu passei hoje, por exemplo, quando eu estava vindo para cá. Depois do trevo a caiaca ali também é. Também é Zema? Zema. Então, é uma pessoa, depende do espectro onde você está colocado. Por exemplo, nós do PTB, vamos apoiar a Anastasia. Alguém da esquerda vai apoiar a Fernando Pimentel. Alguém mais do Novo, que seja da direita, vai apoiar o Romeu Zema. Então tem bons candidatos. E a mesma coisa, Wesley Moreira, a mesma coisa, telespectadora aqui da TV Educar, aqui de Ponte Nova, da região do Vale do Piranga. Você fala em presidência da República, eu falo 5 bons nomes, que você pode não gostar de um ou de outro. Às vezes você não gosta por informação, que você ouviu falar, qualquer coisa assim. E fala assim, rapidamente, né? Então fala. Você pensa, por exemplo, Marina Silva, grande ambientalista, foi ministra do Meio Ambiente, disputou 2 eleições já, tem uma história lindíssima, tá certo? Eu acho que agora ela vai ter dificuldade, porque ela está no Partido Rede, que tem 2 deputados federais só. Não vai ter horário. Não vai ter horário, vai ter tempo mínimo de televisão. Ciro Gomes foi governador do Ceará, um estado importantíssimo, ministro de Integração Nacional, ministro da Fazenda. Prefeito. Pessoa competente, dedicada, muito preparada, muito inteligente, tá certo? Aí você vai para Álvaro Dias, no Sul, foi governador do Paraná, senador da República, também competente, todos de partidos diferentes. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, 4 mandatos. Vou repetir, governador de São Paulo por 4 mandatos, 4 vezes 4, 16, médico de formação, pediatra, qualquer coisa assim, né? Tá certo? Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula, abriu mão, Wesley Moreira, de deputado federal, que foi eleito junto com a gente, foi o mais votado de Goiás, podia ser candidato a governador de Goiás, logo em seguida abriu mão do mandato dele no PSDB para ser presidente do Banco Central do governo Lula. O sujeito foi presidente do Banco de Boston, presidente internacional, um brasileiro presidente do Banco de Boston internacional na sua matriz. Uma potência. Aí o cara fala, mas isso aqui, gente, defeito todo mundo tem, pelo amor de Deus. Eu falei aqui rapidamente 5 candidatos. No Lula de hoje, que eu acho que não vai ser candidato, a gente, pela questão da lei, né, teria suas dificuldades. E o Bolsonaro, que eu conheço bem, fui colega dele na Câmara Federal. Muita gente gosta dele porque ele é o contraponto hoje da esquerda, o contraponto do Lula, tá certo? Mas esse eu não voto. Não assina embaixo, não assina embaixo, até porque eu conheço. Um rapaz inteligente, um rapaz dedicado, esforçado, corajoso, entendeu? Mas presidência da República é uma coisa muito séria. Muito séria. Muito séria. Não é porque o cara, é porque ele é do Cruzeiro, o outro do Atlético, então eu vou votar nele por causa disso. Não, tem que escolher melhor, com mais paciência, mas vai ter tempo para isso. Se Deus quiser. Nós vamos para o último bloco do programa. Primeiro tem o faturamento, na sequência vamos falar de meio ambiente. Aquele abraço. Gostoso. Pois é, Ronaldo, além de bom atleticano, foi vice-presidente do Galo, que naquela ocasião estava na Rádio Montanhesa e mandou muita camisa para mim sortear do Galo. Ronaldo, vamos falar de meio ambiente. Vamos, é uma praia que eu gosto muito. ONG.Terra, 18 anos. Está aqui, ó, a ONG.Terra. Ele me presenteou aqui com esse bonezinho da ONG.Terra, maravilhoso. A gente vai usar aí nos campos de futebol, apesar de que precisa de usar sempre, né, mano? Mas tá aqui muito bonito, uma cor bonita, azul, branco, verde. Preto tem aqui? Deixa eu ver. Não é coisa, é contra o Atlético, viu? É uma questão interessante. Há 18 anos atrás, em 2000, nós, um grupo lá de 6, 7, 8, quase todos engenheiros, resolvemos fundar uma ONG na área de meio ambiente, que sempre foi a minha praia, qualquer coisa nesse sentido. E fizemos aquilo muito entusiasmo, qualquer coisa assim, cada um dava um pouquinho de seu dinheiro ali, talvez na época uns R$100, já tinha o plano cruzado, que é de 94,
e fomos mantendo a ONG. Agora fizemos 18 anos, uma bela festa no CREA. Não são 18 dias, não são 18 anos. Fizemos uma homenagem a um dos maiores ambientalistas de Minas e do Brasil, o professor Ângelo Machado. Quem lida com medicina, quem lida com entomologia, quem lida com meio ambiente, o conhece. Quem lida com teatro também o conhece, porque ele, além de ser médico de formação, ele é muito engraçado, tem um humor muito aguçado. É autor daquela peça que muita gente conhece, que é Como Sobreviver em Festa de Buffet Escasso, que é levada no teatro mais em Belo Horizonte, também às vezes no interior de Minas, pelo ator chamado Carlos Nunes, né, que é um ator fantástico, né? Fizemos então uma homenagem para o Ângelo Machado e fizemos uma homenagem também a 10 grandes ambientalistas mineiros que estão nessa luta desde 1970 e pouco, 80, qualquer coisa assim. Fizemos uma festa no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O CREA não nos cobrou absolutamente nada. Por quê, Wesley? Por quê, telespectador? Pela parceria que nós da Ponto Terra temos com o CREA e o CREA tem com a gente. Quando eles precisam também de algum palestrante, de alguma coisa, a gente participa. Essas coisas que as pessoas precisam de entender, né? 18 anos, a gente se sente vitorioso. E agora nós temos uma novidade, que é a rádio web.terra, que é aquela que só funciona ou no celular, ou no aplicativo, né? Ou no tablet, ou no computador. E com a característica, viu, Wesley Moreira? Só toca música nacional, não toca música, nada contra, nenhum preconceito, não toca funk, não toca. É questão da nossa diretora lá, que optou por isso, eu concordo com ela, tá certo? Toca rock, um rock mais leve, um Capital Inicial, qualquer coisa assim. E muita música sertaneja e música brasileira. É cada música linda que tem, gostosa, agradável, você curtir, né? E ao tempo que dá notícia, só dá notícia de meio ambiente. A pessoa fala, mas tem notícia de meio ambiente? Wesley Moreira, tem muita notícia de meio ambiente em Ponte Nova, no Vale do Piranga, em Minas Gerais, no Brasil. Toda hora tem notícia boa ou ruim. Alguém que quer fazer algum retrocesso na legislação ambiental, algum avanço que se consegue, né? Então, é uma diversão. Essa é uma cachaça amarela de boa qualidade. Eu sou o presidente atual da Ponto Terra, meu mandato vai até março de 2019, e lá na frente nós resolvemos se fica com o Homero Brasil, se fica com o Ronaldo Malá, outra pessoa assim. Esse pessoal. Alegria. E esse pessoal? Tá lá quando nos encontramos. Homero tá na prefeitura ainda? Não, trabalha com a gente lá na ONG, ajuda muito. O Ronaldo Malá tem uma empresa de consultoria ambiental que chama Engenharia Ambiental, sabe? É uma dedicação, é uma causa que nós gostamos muito. E aquele de Jiquiri, como é que chama, que trabalhava com você? Quem que é de Jiquiri? Trabalhou com você na campanha, como é que chama? Todo mundo chamava ele de comendador. Ah, sim. Ele é natural de Jiquiri, senhor. Natural de Jiquiri? Parente desse pessoal da Casa Helena. José Amador Ribeiro Baldo. Zé Amador Baldo. Grande figura. Cadê ele? Não, o Zé Amador tem em Belo Horizonte, é meu amigo há 50 anos, né? Em 1968, eu fiquei conhecendo o Zé Amador. Nós fomos colegas do colégio chamado Colune, Colégio Universitário, que hoje já não existe mais. Tem em Viçosa. Que permanece até hoje, né? Mas em Belo Horizonte houve uma pressão dos cursinhos, que já estava ficando forte, o Colune, que era ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estudei no Colune em 68, por concurso público, já deixar muito claro isso. E quem estudava no Colune, no ano seguinte, quase certo, estava dentro da universidade, como foi. É chato a gente falar isso, como foi o meu caso. Estudei em 68 fiz o vestibular de engenharia, passei nos primeiros lugares, e o José Amador foi meu colega no Colune. Então tem 50 anos que eu conheço ele. Não o conhecia antes, né? Tá quietinho. E ele formou em arquitetura e também passou no vestibular em 68. Ronaldo, vamos falar agora mais um pouquinho da rádio. Paulo Henrique está lá com você, que é daqui da nossa Paulo rádio. Henrique de Carvalho aqui, me ajuda lá, jornalista, trabalha com a gente. E agora, de primeira qualidade. Agora ele criou junto com a nossa diretora lá, que é a Luciara, criou um programa para ele, sabe? Chama Chora Viola. E ele tem liberdade total, ele mesmo escolhe as músicas, ele mesmo fala, entendeu? E o programa começa a pegar, porque é muito agradável a questão da viola. Eu já vi algumas inserções suas sobre o meio ambiente na rádio. De vez em quando eu chamo a rádio na web. Eu tenho um programa que eu apresento que chama-se Ecologia e Cidadania, que é um nome que nós temos há muito tempo, já foi apresentado na televisão e agora está no rádio.
E hoje, por exemplo, eu entrevistei um líder do bairro Buritis, em Belo Horizonte, falando de questões ambientais, aí fala da questão do adensamento, fala da questão da mobilidade. Uma coisa que eu queria falar, velho, eu gosto de futebol, você também gosta, mas eu já não perco tanto tempo de futebol, não. Aconteceram algumas coisas aí que a gente fica chateada. O Fred, grande jogador de futebol, na sexta-feira à noite ele dorme com a camisa do Atlético. No sábado cedo, se eu estiver mentindo, pesquisa um pouquinho, ele amanhã com a camisa do Cruzeiro. Tá certo? Então, todo esse foi um pinguinho d'água, outras coisas que a gente vê. Eu fui vice-presidente do Atlético, você vê como é que as coisas funcionam, como é que não funcionam, tá certo? Então você vai ficando um pouco desgostoso com isso. E pior que o futebol dá seu prazer, não precisava ser tanto apaixonado, tanto emocional, para que brigar, né? Torça pro seu time, né? Tem necessidade nenhuma. Vamos divertir, né? Vamos torcer cada um pro seu time com afinco. Aí você pega um programa da Globo lá, BBB, as pessoas ficam vendo lá, quem está transando com quem vai ficar com não sei quem, qualquer coisa assim. Baixaria, né? Então pega um livro, vai ler um livro, vai estudar qualquer coisa, vai dedicar a coisa que gosta. E o mundo, caminha um pouco para isso. Essas rádios web vão pegar, porque cada um vai pegar seu segmento, né? Eu acompanho, até por interesse, a rádio que tem maior número de ouvintes. No caso específico de Belo Horizonte, de rádio web, é uma rádio ligada ao espiritismo. Ganha da rádio.de muito lá na frente. Mas quando você pega noticiário, né, Belo Horizonte e rádio web, a Ponto Terra, mesmo com pouca frequência, pouca audiência, é em primeiro lugar. Mas tem que ter umas ações em cima também, né? Sim, não precisa de ter qualquer coisa. Mas eu estou querendo mostrar que a humanidade caminha para isso, para segmentação, qualquer coisa assim, né? Eu tenho o maior respeito pelo espiritismo, tenho o maior respeito pela questão ambiental, tem muitas igrejas católicas que tem, a própria igreja católica, igrejas evangélicas que tem, também informam bem, o que eu quero dizer é que o mundo caminha para esta segmentação, não só em rádio, como também em televisão, qualquer coisa, e em jornal também, né? Está precisando de anunciar a sua empresa? Só falar comigo, 98306-8801. Tem espaço aqui no programa, espaço aberto para a sua cota, para nos ajudar a manter o programa no ar. Ronaldo, livro, vamos falar mais do livro. Ronaldo Vasconcelos, Por uma Justa Causa, um olhar do parlamento sobre os temas ambientais. Wesley Moreira, telespectador, telespectadora da TV do Carro. Quem gostar um pouco de meio ambiente, quem gostar um pouco de política, quem gostar um pouco dos bastidores da política, para saber, por exemplo, como é que surgiu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como é que surgiu a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, né? Como é que surgiu hoje, que muitas cidades aqui da região aplicam e recebem dinheiro, o chamado ICMS ecológico, entendeu? Tem uma coisa interessante, Wesley, eu vi de lá para cá, essa é uma coisa que me deixa satisfeito, né? A política me deu muitas alegrias, muitas alegrias. A quantidade de carros que eu vi com farol aceso durante o dia, que eu vi... Lei sua! Lei Ronaldo Vasconcelos, o governador Eduardo Azeredo sancionou a lei com toda pompa e com toda circunstância, e agora virou lei federal de um colega meu, deputado federal, Rubens Bueno, do Paraná, que pegou a mesma lei que eu fiz aqui em mim, no projeto de lei. Assembleia Legislativa. Virou. Então, são as coisas que deixam a gente satisfeito, entendeu? Sabe? Então, hoje o farol aceso durante o dia, que dá mais segurança, tem mostrado que os índices de acidentes diminuíram. E outra coisa, os acidentes que acontecem têm menor gravidade do que tinham antes, entendeu? Essas coisas deixam a gente satisfeito. Eu comentei com você sobre o portal turístico na entrada aqui de Ponte Nova, né? Essas coisas assim deixam a gente satisfeito, né? É verdade. Agora eu acho que a classe política é muito ruim. No meu tempo, quando eu saí, o meu quadro já era ruim. Era melhor que a atual. Muito melhor que a atual. E o problema que tem, que a futura pode ser pior do que a atual. Nossa Senhora. Ronaldo, diga. Para a gente encerrar, vamos falar do acidente aí ambiental proporcionado pela Samarco. Como é que você está vendo essa questão? Você acha que a coisa está melhorando, está caminhando para ser sanada? Ou isso vai delongar aí muitas causas ainda? Vai delongar muitas causas. A Samarco era uma empresa até que tinha um respeito muito grande, inclusive na área ambiental, tá certo? A criar lá uma Fundação Renova, que já nasceu velha. Então a Fundação Renova, a primeira coisa que precisa fazer é renovar
e ser mais ágil, atender melhor o segmento, agilidade, não mudar tanto de quadros toda hora, muito burocrático. Muito. Tenta o Wesley Moreira fazer um contato na Fundação Renova, lá é uma dificuldade danada. Que é do lado de Santa Cruz, ali é na comunidade ali do Subebo. Nem coisa do governo é tão complicada, tão burocrática nesse sentido, sabe? É muito complicado. Agora também o outro lado, dizer assim, não fizeram nada até hoje. Não, já fizeram algumas coisas. Pode ser poucas coisas, mas algumas coisas já fizeram. Não tem a menor dúvida. O maior acidente ambiental ocorrido no Brasil em todos os tempos, e já vai agora para 2 anos e meio. Sim. Fizeram muito pouca coisa para solucionar as questões. Até porque esse tipo de questão, na minha visão, eu conheço bem isso, deveria ser tomado por engenheiros para resolver as questões naquilo que cabe ao engenheiro, questão de infraestrutura, tá certo? Não, entregado por um monte de gente, é muita conversa, a Fundação Renova, mas a Fundação Renova, que é nova, a primeira coisa que ela precisa fazer é renovar. Ronaldo, felizmente nós estamos chegando ao final do programa, 1 hora é pouco, com uma pessoa igual você, inteligente, obrigado, culta. Obrigado. Suas despedidas. Wesley Moreira, muito obrigado a você, muito obrigado à direção da TV do Car por me convidar, por me dar esse prazer, esse privilégio de conversar aqui com os telespectadores, com as telespectadoras de Ponte Nova, minha terra natal, do Vale do Piranga. E eu queria deixar muito claro que estou inteiramente à disposição dos segmentos organizados da sociedade civil para vir cá para participar de um debate civilizado, trocar as ideias, trocar as informações, para que as pessoas façam boas escolhas. A pior escolha que o eleitor faz, a pior escolha que a eleitora faz é votar nulo, é votar branco. Tem alguém para você votar ou para governador, ou para presidente da República e para os outros cargos também. Quem quiser se informar, promova debate, participação, né? É muito importante o exercício da cidadania, da participação. O pior cidadão é aquele que vai para a esquina, para o bar, toma lá sua cachaça, e é bom tomar cachaça e fala mal de todo mundo. É verdade. Ronaldo, obrigado, você deslocou de Belo Horizonte, é um prestígio grande a gente ter você aqui em Ponte Nova, no horário nobre da TV do Car. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau!